Se eu não vender entre 85% e 90% das minhas unidades, eu não tenho como pagar pelo menos o custo, porque eu só começo a ter lucro quando eu chego a entre 85% e 90%, né? Olhando aqui esses 10% e 15% de lucro que você mencionou. Então, se a empresa está no período de 6 meses e não vendeu esse percentual que pelo menos cobre os custos, e o cenário é de pandemia, ele tem que tomar uma decisão importante, porque ele pode devolver os valores pagos pelos clientes e ele pode desistir daquele empreendimento. Se fosse eu, e dependendo, obviamente, do produto que eu estou lançando, porque se for um produto, por exemplo, a classe média, o que vai acontecer agora no mercado? Muita gente vai perder o emprego, né? A inflação vai ficar baixa, mas muita gente vai estar sem emprego. Emprego diminui renda, renda diminui a possibilidade de investimento. Então, muita gente pode querer devolver o empreendimento, devolver aquela compra pela insegurança que ele está em relação ao que está acontecendo no mercado. Então, você tem que somar todas tem que olhar todas essas variáveis para tomar essa decisão. Se for um investimento imobiliário, se a empresa estiver dentro desse período de 6 meses que a gente comentou, entre o registro de incorporação, a partir do registro de incorporação, 6 meses. Se ele passou dos 6 meses, não tem jeito, ele vai ter que continuar tentando vender. O que ele pode fazer aí é tentar empurrar o começo da obra para não desencaixar dinheiro, porque ele vai ter, se ele começar a obra, ele vai começar a tirar dinheiro do bolso no momento de crise como a gente está. Eu não recomendo a ninguém tirar dinheiro do bolso, tem que esperar, tá certo? Eu estava aqui nos Estados Unidos, apareceram algumas oportunidades de investimento no Brasil, e eu disse o seguinte: amigão, sente na sua cadeira, espere, porque eu só vou tomar qualquer decisão quando eu tiver ideia do que vai acontecer. Eu não tomo decisão em momentos desse tipo. Não tem conta que me faça tomar essa decisão, né? Um dos negócios, por exemplo, que aconteceu foi emprestar dinheiro para um cara que tem uma fazenda de café em troca de café. E eu acompanho o preço do café tem caído sistematicamente. Então, não era um bom negócio, né? Então, é sempre assim, a decisão não dá para tomar uma decisão na emoção. Tem que parar, sentar, fazer conta e avaliar de todos os cenários possíveis qual é o que é menos doloroso, né? ou aquele que é mais prazeroso para tomar a decisão. Não sei se respondi sua pergunta. Obviamente, se você tem uma obrigação contratual, a obrigação contratual tem que ser levada em consideração na hora de tomar a decisão. Então, a minha empresa é uma empresa que constrói para órgão público. Se ela parasse de receber dinheiro, ela ia quebrar. Então, a gente fez um ajuste. A gente não está impedido no Brasil, ou pelo menos em São Paulo, a gente não está impedido de continuar construindo. A gente fez alguns ajustes e continua as obras para poder continuar a ter faturamento e sobreviver, porque senão a gente ia quebrar. E tem muita gente quebrando exatamente porque não tenho dúvida de que todo negócio é um fluxo de caixa. Todo negócio é um fluxo de caixa, entradas e saídas. Quem tem capital reservado, que pode suportar por um período fluxo de caixa negativo, ele consegue segurar um pouco mais. Quem depende do fluxo de caixa para sobreviver, dependendo do momento que você está, e a gente vem passando por uma crise desde 2015, né? Desde 2018, né? 18, 19, a gente está sempre ali, 17, né? 18, 19, a gente vem passando por uma crise monstruosa. Crise consome caixa. Então, por que minha empresa quebraria? Eu não tenho caixa hoje para viver um mês e meio. Se eu não tivesse fluxo de caixa para receber, para rodar, eu não ia ter como sobreviver. Então, as decisões não são simples, dependem, obviamente, de vários aspectos, e a gente está o tempo todo correndo risco. Não é todo mundo que tem estômago no nosso país para investir, para ter um negócio. Não sei se eu respondi a pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vi que tinham 4 perguntas na apresentação anterior, né? Porque quando muda, a gente perde o chat, né? Alguém tem mais alguma pergunta?
Professor, essa questão dos 6 meses que você falou, né, que é o tempo que você tem para desistir. Mesmo tendo passado esse tempo, você poderia tentar um acordo com os compradores, mesmo que você tenha que devolver um pouco mais do dinheiro, valeria a pena isso? Tem como fazer isso? Tem, mas aí você tem que negociar individualmente com cada um e todos têm que topar. Entendi. Todos têm que topar. Se um não topar, ele não pode fazer. Ele tem que continuar. Por lei, né? Obviamente que o momento é um momento fora de qualquer padrão. Então, acredito eu, né, que numa disputa judicial com algum cliente, o judiciário pode dizer, olha, realmente a situação está fora de controle, não vão penalizar o empresário porque só você quer, ou só vocês dois querem que o empreendimento continue. Óbvio, né? É como eu estou te dizendo, tudo é possível. Né? No momento, numa situação equilibrada, diferente dessa que a gente está vivendo, o judiciário, obviamente, poderia apertar um cara, o empresário, o investidor, a continuar com o empreendimento. No momento que a gente está vivendo, tudo é possível, na minha opinião. Não dá para afirmar que o judiciário não vá... tem um bocado de juiz maluco por aí, né? Mas que a gente não vá ser forçado a fazer o empreendimento. Mas os 6 meses lhe dá a opção ao empreendedor de não discutir com ninguém, simplesmente devolver o dinheiro e não fazer. Depois dos 6 meses, você tem que discutir individualmente e tem que ter 100% de adesão. Mais alguma pergunta? Ô, Marcelino. Oi. Quando você faz a capitalização pelo financiamento, né, do lançamento do empreendimento, isso você faz para pegar todo o custo da obra ou você faz só uma parcela e, sabe, até que ponto você utiliza esse financiamento das pessoas comprando para o próprio empreendimento? Ou você tipo, tem que dar um certo ponto e depois você pode seguir, entendeu? Eu não entendi sua pergunta. Você está falando de financiamento, é isso? Financiamento das pessoas comprando, certo? Você, quando vai fazer um lançamento, você está arrecadando dinheiro das pessoas, certo? Isso. E a partir de que ponto você pode dar... a partir desse ponto, eu peguei certa quantidade de dinheiro e posso dar prosseguimento no meu empreendimento. Como é que você faz Veja essa conta? só, mais uma vez, depende do produto que você está no mercado. Mas, normalmente, na média, no geral do nosso mercado imobiliário, o recurso que você capta dos clientes não é suficiente para você desenvolver um empreendimento imobiliário. Você sempre vai precisar de recurso externo, ou do seu próprio dinheiro, ou do dinheiro de financiamento imobiliário. Né? Se você pegar o exemplo desse grupo aí que disse que está tendo um lucro entre 10% e 15%, o que é que esse número está me dizendo? Vamos supor que seja 15% lucro. Ele está me dizendo que ele tem 85% de gastos e só 15% de resultado. Então, para você se financiar, e para você se financiar, ou seja, para você conseguir desenvolver o seu empreendimento com o dinheiro dos seus clientes, você tinha que cobrar dos seus clientes, durante a execução do contrato, 85% do valor total do imóvel. Isso não acontece no mercado imobiliário médio. Pode acontecer? Pode. No mercado imobiliário de alta renda, que você faz um grupo e esse grupo lhe bota o dinheiro na frente, etc. Então, é um caso bem particular. Então, você não consegue esses 85%, e normalmente o empreendimento imobiliário, numa conta bem simplista, lhe dá esse resultado entre 10% e 20%. Né? Nessa conta da viabilidade estática, é o número que normalmente você vê por aí, de 10% e 20%. Então, você não consegue cobrar 80% do seu cliente, a não ser que você tenha muita credibilidade, né? E você esteja trabalhando com uma parcela, com uma parcela de que, se você imaginar que a maioria da população brasileira só compra um imóvel na vida toda, ele só tem capacidade de comprar um e mesmo assim, né? Então você sempre vai precisar de recurso externo, ou seu, ou de banco, ou de investidores, pode acontecer, para que você faça o desenvolvimento do empreendimento imobiliário. Não sei se respondi sua pergunta. Não, perfeito, perfeito. É isso Tá? mesmo, eu queria saber. Beleza, obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta?
Bom, só para comentar aqui, esses são os indicadores que a gente usa para fazer a avaliação do empreendimento imobiliário, olhando as viabilidades dinâmicas. Tá? O VPL, que a gente já discutiu, que é o valor presente líquido. A TIR, que é a taxa interna de retorno. O lucro, que a gente calcula da forma que né, a gente faz na viabilidade estática, que é a diferença entre custo e preço, né? Preço de venda e custo do empreendimento. O payback, que é um conceito em que o payback é o momento em que o investidor tenha retornado todo o seu valor investido. Então, quando você olha aquela curva que a gente olhou, aquela curva que a gente apresentou no início, deixa eu ver se eu consigo aqui. Quando a gente olha essa curva, quando é que acontece o payback do empreendimento? Vocês estão conseguindo ver a curva, né? Conseguem ver Sim, a curva? professor. Sim. Pronto. Então, o payback acontece no momento em que essa curva corta o eixo da abscissa, retornando para o campo positivo. Então, o payback só está acontecendo nesse empreendimento aqui no 27º mês. Tá? Então, esse é o momento em que você tem o payback. É quando você começa a ter resultado positivo no seu fluxo de caixa. Ok? É um conceito de quando, no tempo do fluxo, o meu retorno, o meu empreendimento me traz o retorno. E aí, desculpe, e aí você tem um outro conceito, que é a exposição máxima de caixa, que é o valor máximo de recursos que o investidor terá de colocar no projeto. É importante saber quando esse acontece e qual é esse valor. Então, se a gente voltar lá de novo, mais uma vez, e olhar o slide, o ponto máximo negativo, concordam? Sim, É o máximo ponto negativo da curva, tá certo? E ele deve estar aí entre 1.400.000, mais ou menos na ordem de 1.400.000 negativo nesse fluxo que está aqui, tá? Eu estou olhando o mês 15 na abscissa e indo até a ordenada e supondo, né, imaginando que é 1.400.000. Tá? Posso prosseguir? Correto. É importante. E aí vem o conceito que a gente usa, né, no mercado imobiliário de break-even, né, que é um pouco diferente do conceito econômico de break-even. Break-even é o ponto em que as suas vendas cobrem todos os custos fixos e custos variáveis. Ou seja, é quando você vende unidade suficiente para cobrir todo o custo do empreendimento. E aí é diferente do payback, por quê? Porque no break-even, você não está considerando a entrada de caixa, você está considerando apenas a assinatura do contrato. É aquela história que eu estava explicando aí, né, nessa última pergunta. Se eu vendo o suficiente para poder cobrir todos os custos do empreendimento, eu tenho o meu break-even. E, normalmente, o que a gente faz, eu não lembro o nome da pessoa que me perguntou aí sobre a história do financiamento com o dinheiro do cliente, mas, normalmente, nesses 6 meses, o que é que você procura? Você faz entre a data do registro e os 6 meses depois da data do registro, que é esse período em que você pode devolver o dinheiro para os clientes e interromper o empreendimento. Normalmente, a gente tenta alcançar o break-even nesse período. Apesar de não ter entrado dinheiro suficiente no meu caixa, eu preciso vender, gerar contrato suficiente para me garantir que eu já tenho 80%, 70%, 60% o máximo, né, o número que eu vou estabelecer, máximo de venda, do conforto de que esse empreendimento tem aceitação no mercado e que eu posso continuar tomando risco aí para frente. E, normalmente, os bancos que financiam os empreendimentos, a construção dos empreendimentos, precisam ver esse resultado também. Então, o Banco Plano, a Caixa Econômica, ela estabelece lá que ela só libera financiamento para o construtor
ou para o incorporador, no momento em que ele atinge um patamar mínimo, sei lá, de 30% a 35% de venda, 40% de venda. Ela estabelece, em função da análise que ela faz do empreendimento, o número mínimo de unidades vendidas para que ela se sinta confortável em financiar o empreendimento. Então, esse break-even é exatamente esse momento, né? É o momento em que você vendeu unidade suficiente para pagar o custo do seu empreendimento. É um conceito que não está ligado à entrada de dinheiro no caixa, tá? Que é diferente do payback, ok? Vamos rapidamente aqui. Eu tenho que recuperar aqui, não sei se já está aqui. Vamos lá. Professor, Pois não. dentro daquele gráfico que você fez do tempo, o financiamento em si, ele é feito mais ou menos em que período? Então, é isso que eu estou te dizendo. Quanto mais cedo, melhor, para você não precisar tirar dinheiro do bolso. Mas os bancos, eles... você está vendo o gráfico aí, né? Então, quanto mais cedo, melhor, mas o banco não financia para você enquanto você não tiver um número mínimo de venda. Então, normalmente, esse financiamento ele deve estar começando. E também, obviamente, você tem que começar a obra. Então, normalmente, esse financiamento entra nessa fase aqui do para tomar o financiamento e começou a executar a obra, tá? E quando você enquanto você contrata esse financiamento, você recupera parte desse dinheiro que você investiu antes, porque o banco lhe paga outras despesas além do financiamento da construção. É fácil negociar com o banco, por exemplo, que lhe pague, por exemplo, despesas de marketing que você teve antes. E o esforço que você fez de marketing está todo atrás, né? Para vender unidade. Ah, sim, justamente. Então certo, normalmente, quando você começa a obra, né, normalmente, assim, vou dar um chute aqui, depende de banco para banco, mas você tem que ter executado 15% da sua obra e vendido 40% dos seus imóveis. Aí ele começa a liberar financiamento para você. Tá? Show. Obrigado. Vamos aqui rapidamente. Então, aqui tem alguns conceitos do que é investimento em imóvel, etc. Eu vou pular isso aqui, tem o fluxo que a gente já discutiu, exposição de caixa. Isso aqui é interessante. Deixa eu só voltar aqui. Então, olhando o fluxo mais uma vez. Essa aqui é a fase que a gente está, né? Que eu já mencionei com vocês. A gente está nesse momento aqui do fluxo, onde a gente tem menos desembolso possível, fazendo uma avaliação da viabilidade de um determinado terreno e de um determinado empreendimento. E aí você tem aqui a exposição de caixa. Então, aqui a exposição de caixa é exatamente toda a demanda de caixa que você tem para o investimento, tá certo? A exposição máxima, que a gente comentou há pouco, e o payback que não apresentou aí. Mas vamos lá. Aqui são aquilo que influencia nos nossos empreendimentos imobiliários, crédito, endividamento, demanda. São as variáveis que você tem que estar olhando no mercado, acompanhando o cenário dessas variáveis no mercado para tomar o risco de desenvolver um empreendimento imobiliário. Tá? Vocês já devem ter visto isso aqui. Não sei se já viu, Luiz? Alô, câmbio. Alguém está me escutando? Sim, professor. Eu estava desligado meu microfone, que eu estava dizendo que esse slide específico não apareceu, mas os conceitos foram trazidos, tá? Então, toda essa reunião que já foi apresentada. Então, vamos lá. Então, aqui estão os nossos custos do nosso empreendimento. O Luiz já deve ter comentado com vocês, terreno, projeto, despesa administrativa, etc, etc. E aí, vamos ver como é que essas variáveis são normalmente interpretadas no tempo, que vai ajudar a montar vocês para o fluxo de caixa de vocês. Tá? Então, terreno. A negociação para a compra do terreno estabelece seu valor e sua forma de pagamento. Normalmente, esse pagamento é à vista ou parcelado, né? Ou você pode fazer uma permuta. Você já discutiu esse conceito de permuta com ele, Luiz? Sim. Pronto. Então, você pode fazer uma permuta no local ou fora do local, no empreendimento ou fora do empreendimento, para poder pagar o terreno ao terrenista.
Essa pergunta pode ser física ou financeira. Você pode trocar por unidade ou por dinheiro à medida que você vende unidade, né? Essa é conceitual. Projetos. Na contratação dos projetos fica estabelecidos seus valores e a forma de pagamento. Então, normalmente, na vida real, a viabilidade carrega o custo do projeto arquitetônico apenas. Então, o que é que acontece nesse, como eu falo, na vida real? Quando a gente está fazendo um empreendimento real, né, na vida real, esse custo de projeto que a viabilidade carrega, que traz, é apenas o projeto do custo arquitetônico, do projeto arquitetônico. Todos os outros custos de projetos, estrutura, instalações, etc., estão dentro do custo de construção. Aqui, para o nosso exemplo, nós vamos considerar que os projetos todos estão na viabilidade. É só uma definição. Todos os projetos estão no custo do empreendimento. Estão aqui representados por essa parcela de projetos no custo de empreendimento. Tá? Despesa administrativa. Você já discutiu esse conceito com ele, Luiz? Sim. Então eu vou pular isso aqui e vou direto para um exemplo que é melhor para a gente, tá? É melhor. Deixa eu ver aqui onde é que está. Vamos ver se eu acho aqui. Tá, um instantinho. O exercício, a parte estática, né? O resolvido. Eu não sei, eu não estou vendo qual exercício que você está se referindo. Esse do empreendimento ali no Recreio. Não. Esse aí não foi falado, não. Esse aí é uma coisa mais um caso mais real. A gente trabalhou com uma estática de uma coisa mais hipotética. Tá, então vamos olhar rapidamente aqui esse exercício, pessoal. Eu vou passar aqui um pouco rápido e aí vocês vão me parando, Luiz, vai me ajudando aí, porque eu quero fechar, né? Deixa eu só entender. A gente tem 15 minutos, dá para a gente avançar no 15 minutos, só precisa dimensionar o tempo também. A não ser que eles queiram empurrar um pouquinho mais um tempinho aí, não sei como é que também está todo mundo de tempo, mas tem procurado respeitar aí o meio-dia de teto, né? Então... Já está chegando meio-dia aí, já, né? Já. Bom, tudo bem, vamos avançar aqui, se não der a gente né? Bom, então, esse é um empreendimento imobiliário que a gente está estudando, né? O nosso grupo está estudando. É um cliente de alta renda, a empresa trabalha no Rio de Janeiro, a gente está estudando terrenos no Recreio, na Tijuca, na Barra, em Jacarepaguá. Encontramos esse terreno, tá certo? Que é um terreno no condomínio Art Life, que é um condomínio real que tem no Recreio. Aqui a gente discute um pouquinho a compra do terreno, a legislação, e aí vamos montar a viabilidade estática, né? Então, a estática desse aí acho que foi feita, mas a estática foi feita. Estudo de massa, né, o terreno, aqui está o projeto, as áreas, né, a área equivalente, o cálculo do custo unitário, do custo de obra, aquilo que não foi considerado no projeto. Aqui estão os custos não incluídos no CUB, que a gente fez uma estimativa de cada valor. Isso tudo foi visto. Foi visto. Pronto. Então, chegamos aí à viabilidade estática. Aqui está a forma como cada um dos custos vão ser distribuídos no tempo. Então, a gente precisa interpretar essas informações, trazer essas informações para montar a viabilidade dinâmica. Então, por exemplo, o valor negociado do terreno, incluindo todos os custos, prazo, etc., está aí, né? Etc. Deixa eu ver que acho que não é esse. Aí determinou o preço de venda, montou as viabilidades para cada preço de venda, viabilidade estática para cada preço de venda determinado. Chegamos à conclusão que tínhamos que mexer no produto para poder ter viabilidade, fizemos algumas modificações no projeto, no custo indireto, no custo de construção, e com isso a viabilidade, a 7.200, a viabilidade estática atendeu a nossa premissa de 14% no mínimo, se eu não me engano, que a gente estabeleceu lá atrás. E aí agora a viabilidade dinâmica. Então vamos olhar aqui rapidamente a viabilidade dinâmica. Então já temos os valores de cada um das variáveis, terreno, projeto, etc.
na montagem da viabilidade de estática, e aí o terreno vai ser pago em 5 parcelas, com carência de 3 meses, e o condomínio no período do empreendimento. Os projetos negociados em 3 parcelas nos meses 1, 3 e 5 do projeto. Tá? Despesa administrativa, linear durante o projeto, a partir do início da obra. Então, eu vou começar a pagar a despesa administrativa de forma linear a partir do momento que eu começar a obra. E aí, se a gente olhar essas definições, a gente tem, a partir daqui, de como montar informação suficiente para montar o fluxo financeiro desse empreendimento. Eu vou avançar um pouquinho e a gente volta para discutir se for o caso. Esse é o cronograma da obra, o cronograma físico da obra, que vai impactar no cronograma financeiro. Então, o custo indireto tem essa distribuição que vocês estão vendo aí, né? O custo direto tem essa outra distribuição na segunda linha, né? E a contingência, a gente está estabelecendo que metade vai ser despendida no 4º mês e o metade no último mês da obra. É só uma premissa que a gente está adotando para o caso da contingência. O custo direto é um cronograma físico e o indireto é a demanda de gente que você precisa para atender a execução da obra. E aí eu gosto de montar essa tabelinha em função daquelas informações que a gente tem, né, para poder ficar claro quando cada uma dessas despesas são realizadas no período do empreendimento. Então, se você olhar aqui, por exemplo, que o terreno é pago em 5 parcelas, eu tenho uma carência de 1, 2, 3 meses. E aqui, gente, não é o cronograma da obra, não. Isso aqui é o cronograma do empreendimento. É o prazo do empreendimento total, tá certo? Que eu vou saber em função dessas premissas que a gente está estabelecendo para cada uma desses custos do empreendimento. Então, como eu tenho carência no terreno e é pago em 5 parcelas, então eu começo a pagar o terreno a partir do 4º mês e vou avanço até o 8º mês do empreendimento. Vamos ver quando é que começa a obra. A construção, conforme o cronograma de obra, com início no 6º mês do empreendimento. Então, se eu olhar aqui minha tabelinha, a construção está começando a partir do 6º mês, e eu vi lá na minha tabela que ela tem um prazo de 8 meses. Então, eu começo no 6º mês e avanço 8 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minha obra termina no 13º mês. Minha obra terminou no 13º mês, mas meu empreendimento não terminou no 13º mês. Por quê? Porque eu estou prevendo que eu vou vender uma unidade só no 16º mês, nesse empreendimento. Tá? Isso deve estar aqui na venda da unidade. Venda prevista no 3º mês da obra, com pagamento de 60% durante a obra e o saldo com o habite. E o habite é dado, vamos ver quando é que é dado o habite aqui. Não está aqui, eu não botei. Mas, enfim, o habite deve ser aquele momento lá do 16º mês. Deve ter uma premissa de habite que eu esqueci de botar aqui. Mas, enfim, para eu montar o cronograma do meu empreendimento, eu preciso interpretar essas informações que estão nessa tabela. E eu recomendo sempre que a gente monte o cronograma do empreendimento numa tabela para a gente saber como distribuir os recursos no tempo. E aqui está o fluxo de despesas. Então, aqui é como eu pago cada uma daquelas despesas que a gente tem, tá certo? E aqui está o fluxo financeiro do empreendimento, em função das despesas na primeira coluna do empreendimento, em função daquela tabela que a gente montou, a receita em função das informações que a gente tem no contrato firmado com os clientes, o saldo mensal, que é simplesmente a diferença entre receita e despesa até o 7º mês, fica positivo no 8º mês, depois volta a ser negativo no 9º mês ritual de cada, né, do fluxo. O saldo descontado, em função da taxa de desconto que está dado aqui do lado, 200% do CDI. Nesse momento ali, a gente tem outro percentual, né? Vai ser outro percentual. Então,
seria interessante se vocês montassem essa tabela como exercício, usando 200% do CDI, que hoje é 3,50%, 3,5%, então vai ser diferente da que foi utilizado aqui. E aqui aparecem aquelas variáveis que a gente discutiu. Então, o break-even acontece na venda das unidades, quando eu executo, quando eu consigo pagar todos os meus custos. Quer dizer, eu vendi unidade suficiente para pagar todos os meus custos. Se a gente olhar na tabela, venda prevista no terceiro mês da obra, com pagamento de 60% durante a obra e o saldo com a BIS. Como é uma casa, quando eu vendi a casa, eu atingi o break-even. Por que eu sei que eu vendi break-even? Porque eu sei que eu tenho resultado suficiente com uma casa para pagar todos os custos. Então, se eu olhar nessa tabela, no momento que eu vendi a casa, ela acontece quando? Vamos ver aqui. O terceiro mês da obra é no mês 8. Então, no mês 8, ao vender a casa, eu atingi o meu break-even. A exposição máxima é o valor acumulado, o maior valor acumulado negativo na minha curva, é os R$900 mil, que está aí representado no mês 9. E eu só consigo o payback, ou seja, eu só transformo o meu fluxo 100% positivo quando eu recebo a última parcela da casa. Então, o payback acontece no 16º mês da obra. Tá certo? Aqui está o gráfico, que mostra com mais clareza a exposição máxima e o payback. Aqui está o cálculo da TIR, que mostra que para taxas abaixo de 4, aproximadamente 4,6% aqui, o meu valor presente líquido é positivo. Então, se minha taxa de oportunidade for menor do que 4,6 aproximadamente, eu tenho viabilidade no meu projeto. Se for maior, eu não tenho viabilidade no meu projeto. Se minha taxa de desconto, ou se minha taxa de oportunidade for maior do que essa taxa interna de retorno, eu não tenho viabilidade. Como é que vocês podem construir essa curva? Fazendo o desconto ou usando a função do Excel ou da máquina financeira que calcula a TI, ou fazendo o desconto do fluxo para taxas variando, e quando você encontrar a curva cortando o eixo da abscissa, você tem, mais ou menos, você pode determinar a taxa interna de retorno. Tá? Vamos lá, vamos aí aproveitar esse tempinho final para a gente discutir as dúvidas. Aproveitando, né, essa interação que está sendo diferente do que aquela convencionalmente presencial, todo mundo ali, né, talvez tenha acesso, acho que a maioria dos alunos tem acesso a um Excel da vida, né, acho que isso não é problema para ninguém, se tiver também, depois conversa que a gente vai tentar resolver. Eles poderiam se lançar o desafio de fazer isso de fato ali, usando o Excel, né, para desenvolver a planilha que você apresentou lá, que está pronta, mas desenvolver essa planilha. Então, isso aí fica, pessoal, como objetivo, como tarefa para vocês. Replicarem, porque ali tem a planilha e não tem as fórmulas por trás, ali por algumas contas. Vocês vão usar os recursos de Excel para reconstruírem aquilo, terem as dúvidas que possam surgir, né, ao longo da semana, para a gente poder tirar. Certo? Então, todo mundo... 200% do CDI. Considerar CDI igual a 3,5%. Então, tentar montar as planilhas, colocando ali link com células, para eventualmente variar uma taxa ou outra, fazer algumas simulações ali, ou seja, cada um ir atrás de estruturar a sua planilha com base nesse exemplo para esses cálculos. Certo? É isso que não sei se... Esse material você disponibiliza para eles, Luiz? Sim, o Thales está sempre de olho aí no material que você já tinha lá, tá? Ele olha lá, já pega a aulinha de 2019 lá e já coloca na pastinha 2020 já para ter. Agora não vai disponibilizar... Professor, a planilha Excel, né? Excel não, eles vão fazer o Excel, é isso? Oi. Professor. Pois não. Mas eu só queria tirar uma dúvida com o Marcelino. O break-even, então, ele é mais uma ideia de quando você sabe que você vendeu um empreendimento, mas não teve ainda o câmbio do fluxo de caixa para... Tipo, antes estava negativo e ficou positivo. O break-even é só uma ideia que você tem de que você já vendeu o empreendimento? Não sei se ficou claro. Na verdade, exatamente. É Murilo, né? Sim. Então, Murilo, não sei se vocês estão me vendo aí, mas... Você está nas montanhas. Não estou, não. Isso aí é o fundo de tela.
O break-even Essa montanha é chroma key. o break-even, conceitualmente, é o momento em que você vende unidade suficiente para cobrir todos os seus custos. Então, nesse exemplo que a gente deu, como eu tinha uma casa e eu sei que ao vender a casa eu consigo pagar todos os meus custos e ainda tenho um lucro de 15%, vocês viram na viabilidade estática, né? Então, é o momento que eu vendi essa casa que eu tenho o meu break-even. Se eu tivesse duas casas, vamos supor que eu tivesse duas casas, em vez e a soma das duas casas equivale a essa casa que está no empreendimento. Se eu tivesse vendido uma casa só, eu não tinha atingido o break-even, porque eu não tinha unidade suficiente vendidas para pagar todos os meus custos. O break-even só aconteceria se eu vendesse a segunda casa, no mês que eu vender a segunda casa. Mas aí, quando você diz vender, você diz só assinar o contrato. Isso, No caso, você isso. não recebeu o dinheiro. Eu recebi alguma coisa, porque o cliente paga, né, alguma coisa, a gente viu que ele paga alguma coisa durante a construção, mas não tem nada a ver com a entrada de caixa. É exatamente o que você está dizendo. É o evento de ter feito a venda e assinado o contrato. Pode. Se o cara não te pagar, você quebra. Na verdade, ele está preocupado com isso, né? Que é uma promessa de tá contando com aquela receita, mostrando que você vai conseguir, né, custear o teu empreendimento. Mas se houver algum problema de caixa, aí está perdido, né? Em homenagem a vocês, eu botei o fundo de tela do Rio de Janeiro aí, tá? Ó, tá acabando o tempo. Vocês querem... Eu mandei lá pro WhatsApp um link para um tempinho extra, só para tirar dúvida. Querem usar isso aí? Pelo visto, não, né? Pode ser. Pode ser? Então, vou encerrar aqui, abrir só para a gente poder terminar aqui sem essa correria aqui. Vou fechar aqui e abrir um outro canalzinho. Peraí.